Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, tá um calor aqui em São Paulo, então vocês estão ouvindo um chiadinho aí, e o meu diretor tá aqui preocupado que todo mundo pensa que é algum probleminha no microfone, não é não, tá? A gente tá com um climatizador aqui do lado, porque senão a gente não aguenta. A gente ainda não achou alguém para vir instalar um bendito de um ar-condicionado aqui, então se não incomodar vocês, por favor, porque aí vocês vão me ver com uma carinha mais feliz, senão eu vou ficar derretendo aqui, né, Solange? Então hoje a gente vai fazer finalmente essa técnica que foi muito pedida há um tempo atrás, eu mostrei, foi um trabalho também que eu fiz para ser apresentado numa feira e muita gente pediu, porque é uma técnica super bacana. Eu não sei dizer para vocês, eu que gosto muito de história, né, não sei dizer para vocês por que tem esse nome Boston Commons, que comuns são os participantes do governo, de uma Câmara, por exemplo, de deputados, isso que são os comuns, né, uma Câmara de comuns, e são os comuns de Boston. Eu não sei porque tem esse nome, vou pesquisar depois, se eu achar eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Então a técnica que eu tô falando para vocês, esse desenho, tá? Porque os quadradinhos, se eles ficarem num formato, se terminar num formato quadrado, os quadradinhos da vovó, aquele que chama Granny Squares. Mas nesse formato assim retangular é o Boston Commons. Vocês vão ver que dá para fazer uma colcha com esse mesmo formato. Colcha, manta, o que vocês quiserem. O que vocês vão fazer é só aumentar o tamanho dos quadradinhos, tá? E talvez aumentar a quantidade de faixas, porque aí você vai precisar de aumentar também a quantidade deles, né? Então aqui a gente tem, nem lembro mais quantas faixinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixinhas, de repente colocar 10, 12 faixas de cores diferentes ou repetir as mesmas cores, tá? Você vai até a sexta, depois você repete tudo de novo. Agora, a forma da montagem é igual, tá? E corta maior também, porque aqui a gente cortou com 5 centímetros, conferindo de novo, 5 centímetros de largura as faixinhas, tá? E aí depois vocês aumentem aí o tamanho que vocês quiserem, 10 centímetros, por exemplo, eu acho que é uma boa ideia, tá? 10 ou 12 centímetros, tá? Até 12 centímetros eu acho que vai ficar legal. Mais do que isso eu já não recomendo não, porque daí você diminui a quantidade de faixas e aí não aparece esse desenho. Então é necessário que ele tenha um tamanho que seja até, digamos, o médio, para você ver o desenho dele no final, tá bom? Então, o que a gente vai começar, quando a gente vai escolher uma montagem. Por exemplo, essas duas têm kits, tá? Se vocês quiserem, vai estar lá na nossa loja que é o Pano Xadrez. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E as duas montagens aqui, a gente tem kits lá na loja virtual. O kit dá para você fazer um joguinho americano. Este jogo americano, ao mesmo tempo que você faz ele, com a sobra você vai fazer esse Mug Rug, conforme a gente falou na aula passada, tá? Então é suficiente para esse kitzinho. Se você for fazer aí na sua casa e não quiser comprar o kit, você é óbvio, pode fazer aí na sua casa com as cores que você quiser. Aí você vai escolher a disposição que você vai colocar aqui as faixas. Isso é bastante importante, tá? Porque é como você vai ver as faixinhas depois. Eu vou puxar de novo para cá. Como é que a gente vai ver aqui essa composição? Então, eu escolhi deixar até vocês vão ver que ali ele está um pouquinho invertido. Aqui eu escolhi deixar o vermelho no centro e aí ele tem uma sequência que um vai ficando ao redor do outro. Então, é muito importante essa escolha de cores para você poder ter um choque, digamos assim. Vocês estão vendo que aqui tem um vermelho, em seguida tem um verde, depois tem um marrom que é escuro, aí tem esse que é um beijinho. Então, esse choque entre uma e outra faz uma valorizar a outra, tá? Uma clara do lado de uma que tem um peso maior faz com que as duas se destaquem, tá? E aí vocês, na sequência que vocês escolheram, vocês vão costurar as faixinhas. Eu vou cortar aqui as fatias, mas antes disso eu vou vir aqui para mostrar para vocês para onde a gente direcionou as margens de costura. Então eu costumo dizer que é um aberto, outro fechado. Na verdade é assim, ó. Esse é para baixo, o próximo é para cima. Esse é para baixo, o próximo é para cima e assim por diante. Este aqui ficou aberto, esse ficou fechado, esse ficou aberto, esse fechado, esse aberto, esse fechado. É importante isso, e se você for fazer uma colcha onde você vai ter que fazer às vezes mais
faixas e também mais composições como essa, porque as fatias que você vai cortar nesta faixa não vão ser suficientes, é importante que todos sejam iguais. Se no vermelho tá assim, no marrom tá assim, tem que ser desse jeito, tá? O marrom ficou fechado, o vermelho ficou aberto, em todos eles você vai passar do mesmo jeito. Para um joguinho americano, uma só dessa é suficiente. Ele tá na largura do tecido, aqui a gente usou tecido nacional, então ele tem 1,5 de largura, tá? Então, cada faixinha tem 5 por 1,5 de largura. Uma vez que a gente costurou e passou a ferro, refila, tá? Aqui a pontinha. Quem não sabe o que é refilar, deixa eu mostrar aqui do lado. Porque às vezes tem gente que tá começando agora, né? Iniciante, então vamos mostrar. Eu vou pegar minha reguinha, vou colocar qualquer uma das linhas aqui, acompanhando uma das faixinhas aqui, ó, bem em cima, certinho, porque automaticamente ele tá no esquadro. Aí a gente refila, quer dizer, ao mesmo tempo que eu deixei retinho, eu já deixei no esquadro. E aí sim a gente vai cortar as nossas fatias agora, também com os mesmos 5 centímetros. Eu vou cortar só 2 aqui, porque a gente já deixou um passo a passo ali mais preparado, mas uma outra dica, ao invés de cortar 5, arrumar de novo e cortar mais 5, eu posso vir cortando múltiplo. Então, eu cortei 10 centímetros, opa, deve ter passado em cima de algum alfinetinho, tem algum pontinho ali que não tá cortando. Movo pra cá, olha, e aí eu corto mais uma, tá? Então, eu posso pôr até 15, né? Posso pôr 15, depois 10, depois 5. É uma forma mais fácil, mais ágil, digamos assim. Deixa eu colocar meu materialzinho aqui de lado, porque a gente vai começar a ver a montagem, então, tá? Eu tenho aqui, olha, a gente já costurou, a Solange me ajudou, a gente já deixou até preparadinho, porque a montagem dela é que é a sacada do negócio, porque se você cortar quadradinho por quadradinho, você faz o desenho e vai montando. Então, como a gente tem que costurar, deixa eu puxar pra cá isso aqui, olha. Quando a gente monta, forma uma serra aqui, né? Um serrilhado aqui na ponta. Eu não consigo costurar outro aqui, porque é uma costura em Y, né? Ou em L aqui, é uma costura que dá um certo trabalho. A máquina, a mão, até a gente consegue costurar, mas a máquina, ela dá um certo trabalho. Então, a gente costura faixas, e é por isso que a gente vai utilizar as faixinhas ali agora, para depois juntar entre si. Então, vamos ver como é que a gente monta? Nós vamos pegar as faixinhas, eu tenho aqui as faixinhas que a gente até já deixou preparadinhas para facilitar, e as faixas são iguaizinhas à montagem que a gente fez, tá? Que são aquelas fatias que a gente vem cortando. Eu gosto de começar sempre pelo centro, então esta é a primeira, vou colocar inteirinha assim, e vou vir com uma outra igualzinha, só que eu vou tirar a primeira faixinha aqui, primeiro quadradinho, desculpem, não a primeira faixinha. Vou tirar aqui, a Solange já soltou para eu poder fazer direitinho aqui com vocês. E vou colocar desse jeito. Então, eu vou montar uma faixa central desta forma. As duas fatias são iguaizinhas ao que a gente cortou. Uma tá inteira e a outra eu tirei a primeira, porque ela não repete, tá? Então, eu tiro a primeira que é para ela ficar inteira. Tudo isso que for sobrando aqui é o que vai dar origem àquela outra, a montagem que a gente faz do Mug Rug. No caso, se vocês forem fazer uma colcha, o que sobra dá para montar, por exemplo, uma capa de travesseiro, tá bom? Vamos pegar a segunda faixinha, que vai ser igual à primeira. Vou pôr fazendo assim, coincidir o biquinho, né? Aqui a pontinha. E é a mesma coisa, tá? Tirei aqui o primeiro quadradinho para eu emendar ali, tá? A gente faz a montagem primeiro, não precisa já ir costurando logo assim no começo não, tá? Deixa eu ajeitar pra cá, porque eu vou crescer muito ainda pro lado de cá. E tiro a mesma coisa. Então, são 3 faixas que eu vou fazer igual. Um inteiro, outro tirando só o primeiro quadradinho ali para ficar esse desenho. E agora nós já vamos diminuir, é aí que a gente faz surgir o retângulo, tá? Então, vou pegar o próximo aqui, olha. Esse, vocês lembram que até agora o primeiro que eu coloquei aqui era inteiro. Neste caso, eu vou tirar um e já vou colocar aqui, tá? O próximo agora, ao invés de tirar um só, eu vou tirar 2. Então, eu tiro as 2 da ponta e coloco ali. Aí, vocês vão vendo que, olhem, ele fica certinho. Esse, digamos que é o último, é verde, vermelhinho, ele fica centralizado. O próximo agora,
esse era inteiro, esse eu tirei 1. Esse aqui eu vou tirar 2. Então, eu vou tirar 2, vou colocar ali. E o próximo eu vou tirar 3. Vou tirar os 3 ali e vou colocar lá. Vocês estão vendo que já tá formando o desenho? Olha. Ele vai fazendo um acabamento, né? Porque eu vou dispensando alguns e aí ele vai ficando certinho. Vou tirar agora 3, tá? Pra colocar aqui. E o próximo eu tiro 4. Então, vamos tirar lá. Me sobram só 2, tá bom? Tudo vou guardando ali do lado. Eu tô só colocando ali, mas depois não é uma coisa que a gente vai dispensar, não. A gente vai utilizar. O próximo aqui, desculpem, é esse lado aqui. É o último que eu vou colocar, porque agora, como são só 3 quadradinhos, ao invés de usar uma faixa inteira, desprezar tudo e ficar só com quadradinho, eu preferi cortar quadradinhos extras. Então, para essa montagem toda, a gente vai precisar de uma faixa de cada cor, são 6 cores diferentes, de 6 por 1,5 e mais 4 quadradinhos do mesmo que vocês escolherem para ficar aqui na parte externa. 4 quadradinhos de 5 por 5. Um vai aqui, olhem, onde eu já coloquei, e o último vai aqui na ponta. Então, eu já fiz o acabamento de um lado, tá? A mesma coisa, vamos fazer de novo agora, passo a passo, só para a gente prestar atenção nesse detalhe. Está inteirinho do mesmo jeito que a gente começou, só que inteiro, inteiro, inteiro são só esses 3. Ou se você de repente quiser fazer um caminho de mesa, você pode estender mais aqui. Você pode fazer meia dúzia deles inteiros antes de começar a diminuir. Ao invés de ter esse formato retângulo mais ou menos do tamanho de um jogo americano, você vai ter um caminho de mesa. Então, esta repetição aqui você pode repetir quantos você quiser. Eu poderia continuar com ela ainda um tempo, porque eu estou aumentando o comprimento dele, tá? Como não é o caso, eu vou tirar. Então, o primeiro aqui era inteiro, agora eu vou tirar 1. Tiro 1 e coloco lá, olha. O próximo eu tiro 2, tá? E já vamos colocar lá. O outro agora eu vou tirar 2. Vamos colocar lá. E o outro 3. Então, eu vou aumentando. É 1, 2. 2 de novo, 3. E assim por diante, tá? A gente consegue, na verdade, se bater uma... Ai, como que é? Qual que eu vou tirar aqui agora mesmo? Se de repente ali você se perder, vem e coloca ele ali, olha. Coloca ele ali, você sabe que você vai até ele, que dali pra frente tem que ser diferente, já é do lado do vermelhinho é o marrom, então é ali que a gente vai tirar, tá? Vou tirar aqui, e aí eu vou tirar, eu deixei pra usar essas duas que eu utilizei agora, olha. Então esse que eu vou colocar agora é aqui que eu vou desmanchar. Vou desmanchar, todo mundo sabe, não precisa ensinar como é, né? Então, eu vou puxar aqui, olha, eu gosto de desmanchar desse jeito. Aliás, deixa eu já mostrar, que aí, quem sabe, tem gente que tem, cada pessoa tem uma técnica. Eu prefiro a cada 2 ou 3, ir levantando aqui, olha, e cortando, porque daí depois a gente puxa, ele sai inteirinho. Esse pontinho aqui tá um perigo, porque ele tá muito pequenininho, então ele demora um pouquinho mais pra gente desmanchar, mas... Tá vendo? Olha, facinho numa boa. Óbvio que depois tem que limpar direitinho, tá, gente? E agora o próximo lá já não vai ter o vermelhinho. Não é difícil, tá? Requer um pouquinho de atenção, né? Principalmente no horário, né? Na hora desta montagem. E aí, se vocês forem fazer com um número maior, uma quantidade maior de faixas, né? Aqui a gente usou 6, mas de repente vocês querem fazer com mais cores, a técnica é a mesma, gente. Na verdade, é uma delícia de fazer isso. Eu acho uma diversão você ir fazendo, escolhendo o lugar que você vai colocar. Na verdade, é aqui que eu tenho que tirar, olha, tá vendo? Ó? Errei o lugar, quando você coloca lá, você percebe. Esse aí é um estranho, não é esse que vai aí. A gente consegue perceber porque, é óbvio, o vermelhinho não tá pertencendo àquele lugar. Então, é ali que eu tenho que tirar, tá? Então, vou tirar aqui o vermelhinho. Já cortei ali, colocar lá e vamos terminar com os quadradinhos então que eu disse pra vocês que a gente tem que cortar. Um quadradinho vai aqui e o último lá,
tá? Eu já tenho tudo unido, então vou pegar o que a gente já costurou aqui, a gente já montou, a Solange me ajudou, a gente já deixou o passo a passo bem preparadinho, porque agora o método que a gente faz é esse. Primeiro a montagem, depois a gente une as faixas. Então eu, sem tirar do lugar, é a forma mais recomendada, mais fácil. Coloco aqui, levo a máquina, não precisa nem tirar, tá? Para fazer aquele bandeirola, pode deixar ele lá. Mas só aí você pega o próximo e assim por diante. Porque senão, se a gente for pegando e costurando, a gente se perde. Então, se você fizer bandeirola, um fica costurado depois do outro. A hora que você colocar ali, você acha o lugarzinho dele certinho. Mas vai pegando nesta ordem, tá? Montou tudo as faixas, eu vou puxar aqui só para não briguem comigo não, porque eu tô fazendo bagunça, tá? Mas depois a gente monta, né, Sô? Então, aqui nossas faixinhas já costuradinhas, pra gente colocar de novo no lugar e aí uni-las e aí formar a peça como um todo, tá? É super fácil, não é nada complicado, não. Tem que lembrar que aqui quando chegar no centro, olha, são 3 iguaizinhas, tá? Olhem. E a gente tem que deslizar desta forma assim, pra ficar o encontro só ali no biquinho, né? Na pontinha. E aí, aqui, o próximo. E costurá-las entre si, da mesma forma que a gente costura normalmente. Ou seja, a gente vai colocar o alfinetinho, essa aqui não tá montadinha, mas costura também, e costura o último aqui. Posso chamar de carreira também, embora seja com um único petzinho, é uma carreira. A gente está costurando as carreiras de uma forma transversal, tá? Uma forma em diamante, essa montagem onde os quadradinhos não ficam paralelos aqui com a base, chama-se em diamante. Eles ficam parecidos, não é um losango, né? Porque permanecem um quadrado, mas como eles são vistos assim, com a ponta para baixo, a gente fala que é uma disposição em diamante. Então, feito isso, a gente vem costurando todo mundo e a nossa peça tá pronta, tá? O que sobrou, olhem, eu deixei aqui do lado, tá tudo bagunçadinho, do jeito que eu fui tirando, eu fui colocando aqui. É óbvio que a gente precisa fazer, eu não vou costurar aqui, porque vocês sabem, é só costurar, deixa eu só falar um detalhe. Eu vou virar as 2 pecinhas aqui pra gente ver, olha, automaticamente elas já desencontram. Olha que interessante. Se esse tá pra cima, aberto, né, pra fora, esse tá pra dentro. E aí aquele jeitinho que você faz coincidir, né, as costurinhas aqui, uma para um lado, outra pro outro, bem certinha, olhem, bem direitinho aqui. Se a gente fizer assim, dá pra ver que tá um encontro certinho. Põe o alfinetinho e costura. Então, a forma de costurar é a forma normal do patchwork em si, tá? Se você tá começando agora, é uma técnica super bacana, viu? Pode ser até que você tenha, quem não tem muita prática, tem uma certa dificuldadezinha, põe o vídeo devagar. Aliás, eu acho que isso é um perigo, viu, gente? Eu falo que tem gente que escreve pra mim, vou contar aqui pro meu diretor, que fala que comprou uma televisão de 50 polegadas. Tia Lili, eu vou te ver agora numa televisão de 50 polegadas. Eu falo, esse aqui é o problema. Porque às vezes as pessoas vão assistindo e pausando. E de repente pausa e você tá fazendo uma careta. Aí quando vai olhar de novo, tá lá fazendo aquela careta. Mas tudo bem, eu não ligo pra isso não. Então, vai fazendo assim, vai pausando, vai cortando, vai fazendo devagarinho, porque super tranquilo, tá? Bem gostosinho, rapidinho pra fazer, tá? Vou embolar tudo ali de novo, aliás, não vou embolar não, vou pôr ele bem direitinho, que é pra gente não misturar um com o outro. E vou mostrar pra vocês como é que ficou o trabalho pequenininho que a gente fez, montou um mug rug, olha, que tá aqui, com tudo isso que sobrou. Então, eu só vou, ela tá inteira, tá, gente? A gente tem que, e é invertido, vocês notem que naquele trabalhinho, o que ficou pra fora foi o verdinho, aqui o que ficou pra fora foi o vermelhinho. Então, ele ficou ao contrário, tá, do outro lá. Mas é só você ir montando, ele tem só 2 aqui no centro, e vai montando do mesmo jeito, vai pegando ali, vai escolhendo, olha, e vai montando pra formar o trabalhinho, tá? Estando pronto, você pode montar o sanduíche desse jeito mesmo, do jeito que ele tá aqui, quiltar e depois cortar, ou você pode já cortar agora. E aí não tem segredo. Essa sobrinha que tá aqui, olha, até aqui é o que você vai cortar. A gente usa a margem de costura de meio centímetro. Então, se você usa 0,75, se você cortar desse mesmo tamanho, talvez ele fique um pouco menor. Talvez em vez de 5, você deva cortar com 5,5 as faixinhas, tá? Tanto as faixas como depois as fatiazinhas. Põe meio centímetro a mais. E aí, esta sobra, para quem usa margem de costura de meio centímetro, é o que vai ter que ter aqui, além da pontinha do marrom, ó.
O marrom parou aqui, eu tenho que ter mais meio centímetro. Se você usa a margem de costura de 0,75, você tem que ter 0,75 a mais. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a marquinha aqui da minha reguinha, exatamente no biquinho aqui do marrom, para eu poder cortar a sobrinha, ó. E aí a gente já deixou ele retinho, corta todos os lados, é óbvio. A gente já deixa retinho para fazer a montagem, tá? Monta o sanduíche, quilta do jeito que vocês quiserem. A gente fez um quilting livre ali, muito bonitinho, mas você pode só fazer aqui em cima, ou você pode vir bem no meio, ou você pode vir com uma linha assim, ó, desse jeito, fica super bacana também. Um quilt simplesinho, se você fizer na linha, nem precisam ser todos, ou você pode evidenciar isso aqui, fazer, olha, só o contorno do verde, depois só o contorno do marrom, você vai evidenciando essas camadinhas aqui, uma ao redor da outra, tá? Super fácil de fazer, montou o sanduíche, põe o viezinho em volta. Vou deixar aqui embaixo, para você que é novato, que nunca fez patchwork, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um trabalho onde a gente fez a montagem do que é o sanduíche, tá? Que é esta montagem aqui, onde a gente põe o forro atrás, o topo do trabalho e a manta aqui no meio. Pode ser manta acrílica ou manta de algodão, você põe aqui no meio, por isso que se chama sanduíche. E o link também de como põe esse viés aqui em volta, tá bom? Porque aí vocês conseguem terminar o trabalho. Quem já tem bastante experiência já sabe como fazer essa parte então, tá bom? Não é difícil, é super gostoso de fazer, não é verdade, Solange? É uma delícia de fazer, super prático e muito rapidinho mesmo. E é super diferente também, tá? Escolhe uns tecidos bem bacana ou vai lá na loja virtual e pede qualquer um desses 2 kits aí pra você fazer, tá bom? Vem com instrução, tá? Vem com instrução escrita, com descritivo bem bacana pra gente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez por assistir. Um beijinho e até a próxima.